Boa tarde. Hoje pomos em destaque os escuteiros numa conversa já habitual em que se procura analisar com atualidade a situação deste movimento da juventude ligado à Igreja Católica que no nosso concelho tem agrupamentos na paróquia e freguesias sede do concelho, Vieira do Minho, Mosteiro, Guilho-Frei, Taboaças, Roças, Pinheiro e congrega ainda o agrupamento de Pedra Bela de Vilar da Veiga do arciprestado de Terras de Douro. Este ano o nosso encontro aqui na Rádio Alto Ave volta a acontecer no início do ano escutista. Famalicão foi a cidade escolhida para o arranque do ano escutista 2025-26 do Corpo Nacional de Escutas, que teve lugar na Casa do Território do Parque da Devesa, em Famalicão, um evento que se realizou em 3 e 4 de outubro com a presença de 5.500 escuteiros dos agrupamentos dos vários núcleos que compõem a região de Braga do CNE. O movimento escutista, recorda-se mais uma vez, nasceu em Inglaterra no início do século XX e da ideia generosa de um militar inglês, Baden-Powell, que idealizou criar um movimento de juventude que desse um contributo importante para a sua formação como ser social na segunda década do século XX. O Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, nasceu em Braga em 1923, recordamos também, foram seus fundadores o arcebispo Dom Manuel Vieira de Matos e Dr. Avelino Gonçalves, que em Roma mantiveram os primeiros contactos com o movimento quando ali assistiram em 1922 a um desfile de 20.000 escutas por ocasião de um congresso católico internacional. Atualmente, o distrito ou diocese de Braga congrega o maior número de escuteiros no país. Falar das suas atividades, fazer o balanço do ano 2024-25, perspectivar o ano 25 que pelo calendário encerra em 2026, isto é, o que é proposto para o ano que agora começou, dentro do movimento escutista no nosso concelho e também o movimento ele mesmo é o assunto do falar daqui de hoje. Para o efeito, convidamos e temos em estudo José Varande, o chefe da Junta do Núcleo de Vieira do Minho, Armando Alves, do agrupamento de Roças, e José Fernando Castro, da Guilho-Frei, e também o padre Nuno Campos, o responsável pelo acompanhamento do movimento escutista no arciprestado de Vieira do Minho. A todos, boa tarde, obrigado por terem vindo. José Fernando, um ano de muito movimento. O ano findo foi um ano de muito trabalho, muito movimento. O ano findo, como toda a gente percebeu, tivemos o nosso ACANUC, onde conseguimos juntar cerca de 300 jovens. Desta vez foi em Roças, e quase todo o ano as nossas atividades foram vocacionadas para a organização desse grande acampamento, um dos maiores talvez do nosso núcleo aqui em Vieira do Minho. Que foi em Roças nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto do ano transado. E isso é organizado só por Roças ou pelo... Não, isso é uma organização da equipa de núcleo, da equipa de junta de núcleo de Vieira do Minho. E Roças porquê? Por uma questão de descentralização? Não, como engloba todos os agrupamentos, todos os 7 agrupamentos e alguns que nos visitaram na altura, como de lá de cima de Boticas, também estiveram presentes. É uma organização da Junta de Núcleo que superintende esses agrupamentos. E em Roças, organizar um encontro de 300 escuteiros é obra pequena ou obra grande? Ora, boa tarde, Zé Luís. Obrigado pelo convite. Boa tarde também a todos os colegas aqui do painel e cumprimentar todos os ouvintes, em especial todos os escuteiros que nos ouvem. Sim, Roças foi vamos chamar uma aventura, foi uma forma diferente de trabalhar. Nós, o agrupamento de escuteiros, já temos uma base e foi a partir dessa base que também na escolha do local para o acampamento tinha, por assim dizer, de vários locais que fomos visitar aqui no concelho, porque queríamos fazer o acampamento dentro do concelho de Vieira do Minho e não passar para outro concelho. Não quer dizer que não poderíamos fazer em Terras de Douro, que temos lá o agrupamento de Pedra Bela, mas queríamos fazê-lo aqui em Vieira do Minho. De vários locais que nós visitamos, uma equipa do núcleo, Roças foi a que apresentou as melhores condições. Nós, os escuteiros, desde 2005, temos cedida pela Câmara Municipal a antiga Escola Primária de Lamedo,
que nós lhe atribuímos o nome de Abrigo da Candosa, que é um espaço que tem sofrido algumas melhorias ao longo do tempo para poder receber escuteiros não só do núcleo de Vieira de Minho, mas também de fora. Nós, todos os meses, quase todos os fins de semana, temos agrupamentos de escuteiros que vêm para ali realizar as suas atividades e aproveitar tudo de bom que temos na envolvência ali do Abrigo da Candosa, a Aldeia de Lameda, a Aldeia de Agra, o percurso pedestre Moinhos do Ave e outras coisas na sua envolvência. E então, sendo um espaço que reuniu maiores condições, foi necessário colocar mãos à obra para poder acolher os cerca de 300 escuteiros que estiveram presentes no Acanuc. Isso serviu para ver a queda da Candosa? Sim, também serviu para ver as quedas da Candosa. E para ver o rio e apanhar plástico? Sim, serviu para muitas coisas. Não nos centramos só ali na envolvência do Abrigo da Candosa, estivemos também na Praia dos Carvalhos em Guilho Frei, e estivemos fomos até a Paulo Lanhoso também, portanto fomos até o Talef também, portanto os pioneiros caminharam até o Talef e pernoitaram lá, o Padre Nuno inclusivamente também teve essa aventura, também passou por lá. Portanto, tivemos muitas e variadas atividades na envolvência de todo o espaço. Aqui, o Abrigo da Candosa, o espaço do acampamento em si, acabou por servir apenas de base para instalar as tendas, fazer as refeições e depois dali saiu tudo o resto que é atividades. Fernando, o ambiente é uma das preocupações desde sempre. Aliás, o fundador, Baden Powell, pensava muito no ambiente. Sim, o escotismo vive no meio ambiente e na natureza, não é? No aprender fazendo, nos sinais de pista, e as atividades ao ar livre são sempre aquelas que mais cativam os nossos jovens e são as atividades que mais se aprende a cuidar da natureza, a aprender a cuidar dela. O convívio é sempre um momento de aprendizagem. Sim, o convívio e a forma como nós trabalhamos, que é trabalhar em patrulha, em que cada um tem uma função e um cargo, e como eu acabei de dizer, no aprender fazendo, na natureza, por Deus criada. É isso que nós oferecemos aos jovens que vêm para o escotismo. E principalmente cuidar dela como a nossa casa. E em Guilho Frei, ter um núcleo de escuteiros, lembramos que já tivemos aqui escuteiros em Candelães, também em Eravedra, e hoje já não é possível. Embora existam escuteiros. Sim, os agrupamentos têm anos que têm mais elementos, anos que têm menos elementos, também depende das crianças que as freguesias têm, não é? Guilho Frei, neste momento, tem uma média de 55, 56 elementos, jovens e crianças. Nestas freguesias em que o escotismo morreu, foram freguesias em que também as crianças foram desaparecendo da paróquia, da catequese. Morreu, mas tem escuteiros. Foram absorvidos pelos agrupamentos aqui nos arredores e geralmente... De qualquer maneira, é uma dificuldade que acontece aos escuteiros. Sim, isso geralmente é verdade. Temos, como diz José Castro, temos anos bons e anos maus e graças a Deus, ultimamente até as coisas têm-se mantido mais ou menos regulares dentro dos agrupamentos. Até porque aquilo que acontece é que para existir o agrupamento ele obedece a alguns princípios, a algumas regras e precisamente fruto da desertificação não temos condições, às vezes em paróquias, de ter de pé um agrupamento. Daí que alguns, por causa de Cantelães, foram absorvidos quase em Vieira, de Eravedra também, alguns no Mosteiro, portanto vão-se espalhando também pelos existentes. Quer dizer, também aqui a interioridade se vai pagando. Sem dúvida alguma. Temos esse problema, já temos debatido isso tantas e tantas vezes, é um problema sempre em cima da mesa, que nós vamos debatendo. Nos grandes centros discute-se sempre tudo em função dos grandes centros.
os pequenos centros são sempre esquecidos, são os parentes pobres destas situações, e nós sentimos isso também na pele, nos nossos movimentos, em todas as nossas atividades. Se formos aí pelos os grupos folclóricos, bandas de música, enfim, e que nós temos grande riqueza de todas estas organizações de movimento associativo, mas estamos a sentir grande dificuldade, porque a desertificação leva a estes problemas que estamos a viver. De qualquer maneira, de qualquer modo, os escuteiros hoje, comparando com 10 anos atrás, aqui eles melhor do que ninguém podem dizer esses números, mas eu creio que não estamos assim tão mal mesmo a nível de número, porque nós temos um efetivo a nível de núcleo na ordem dos 300 e quase 400. Portanto, há 10 anos atrás não sei se teríamos tantos. Portanto, nós a nível de número diminuímos aos agrupamentos, mas aumentamos o número de elementos nos outros agrupamentos. Portanto, por exemplo, em Roças temos jovens, crianças dos Anjos, temos crianças de Cabeceiras, portanto ali de Casares, Lucos, inclusive de Cabeceiras mesmo também, que vêm praticar o que lá não existe também, e eles vêm praticar o escotismo aqui connosco ali em Roças. Portanto, acabamos, estava a dizer, os agrupamentos um ao outro, por não ter o número suficiente, acabou não só a nível de jovens e crianças, mas também a nível de adultos, que também é um problema que também vamos assistindo, mas conseguimos, não tendo os agrupamentos em si, mas conseguimos reforçar o número de elementos. E a partir dali de 2020, 2021, depois do Covid, sentiu-se um crescimento a nível de efetivo, principalmente a nível das secções mais novas, dos lobitos exploradores, notou-se um crescente nesse efetivo. E eu, feito o mau advogado, pergunto, mas só por uma questão demográfica ou também porque o movimento não tem alterações nas suas atividades que sejam mais cativantes? Não é questão de nós não termos alterações e sermos mais cativantes. Nós, apesar de mantermos o método, que é o mesmo, e nota-se que está, ainda vou dizer assim, ainda está dentro da validade, ainda está em vigor. E vai estar sempre. Prova disso é que temos em algumas grandes empresas, alguns concursos, o fator de desempate é se é escoteiro ou não. Exatamente. E se o candidato for escoteiro, à partida é o selecionado. Porquê? Porque tem uma escola de vida, tem outra aprendizagem, tem outros conhecimentos que se calhar, porque por opção, o outro candidato não teve. Mas não em qualquer empresa. Depende das empresas. Depende das empresas. Nós temos, já há muito tempo que não passávamos tantas certidões de como foram escoteiros e da vida escotista deles, dos miúdos, para pessoas que estão a ingressar agora no trabalho ativo, exatamente. As razões são capacidade de liderança, criatividade... E a desenvoltura, e aprender a ser desenrascado, isso aprende-se no escotismo desde pequeninos. Mas isso dizem que é uma característica nossa de todos os portugueses. Não será bem de todos. O escoteiro é diferente. Ele começa de pequenino. Por vezes eles em casa até nem fazem as coisas e esperam que os pais lhe façam tudo, mas eles no escotismo aprendem a fazer tudo. Até que este Acanuc de que estávamos a falar há pouco tempo primou pelo aprender fazendo, como disse o Zé, e nós de um campo que quem fosse lá no dia seguinte não tinha nada, estava vazio, e nós daquele campo fizemos uma grande cidade para 300 pessoas, que tínhamos de tudo, desde refeitórios, desde as cantinas, desde tudo. Tudo ali foi feito e construído por eles. Quando, se calhar, fora do escotismo, não vejo grandes associações que consigam fazer Sejam capazes de criar essas capacidades. E dizer aos miúdos de 12, 13, 14 anos, olha, fazei o que vós quiseres aí, tens que fazer uma cantina ou uma mesa, e eles fazem só com paus e cordas, não há de ser muito fácil. Eu ia só dizer, pregando na provocação do José Luís, que à partida o método escotista é aquele. Não vamos dizer que ele que não pode ser maleável. O método
está baseado no seu fundador, naqueles princípios, naqueles valores. Agora, ao longo dos tempos já houve uma maleabilidade do método. Agora há uma discussão até sobre o fardamento. Sim, agora é outro problema que está. Que há aqui uma discussão muito acesa. É o mais controverso que neste momento. E o que é que traz essa controvérsia já agora para quem nos ouve perceber? Basicamente é fazer partes de fardamento que são facultativas. Por exemplo, da cintura para baixo. E primarem só... Por exemplo, para raparigas poderem usar calças. Já podem. Poderem usar o que quiserem para baixo, não é? E é facultativo, e para cima é que tem que seguir a regra do uniforme, que é a camisa, o lenço e os respectivos uniformes. Pode levar a calça ou a saia de casa. Exatamente. A camisa é que tem que ser. Esperemos que isso não vá avante e esperemos que haja uniformidade nos escoteiros, porque se não houver uniformidade, vamos... O BP dizia que quando via um escoteiro mal fardado, que parecia que via um bando de maltrapilhos. Esperemos não chegar a esse ponto. Mas isso significa também que não há, como se diz, concordância total em relação a isso. Não. Ou então há esta ideia de chamar inovação. Sim, mas isso é positivo e é bom que haja esta discussão. Isto vem ao de cima também o que é os princípios escotistas e aquilo que uma grande maioria pode pensar. Surgiu esta ideia, surgem estes fatores, estão em discussão, aliás, eles já foram votados e... Não, vai haver o Conselho Nacional de Representantes agora em 28 de Fevereiro e 1 de Março, e lá vai ser votada o regulamento em geral. Precisamente, o que não quer dizer que não haja... Mas pode chumbar logo à partida. Precisamente, mas há discussão. Há abertura para que, pelo menos, se possam discutir todas estas situações. Portanto, quer dizer que o movimento não é um movimento fechado, é um movimento aberto. Agora, e aquilo que nós vamos, a sensibilidade que a gente vai tendo, é que uma grande maioria realmente quer manter é por regiões. Há regiões que, aquela região ali de Lisboa, aquela zona ali de Coimbra, pronto, têm as ideias deles e se calhar até surgiu de lá as formas do novo regulamento. Nós aqui mais para o norte e se calhar depois mais para o sul já não estamos tanto de acordo com... Mais permanentes ou como se dirá de outra forma, mais conservadores nessas questões. Mais conservadores. Até por uma questão de imagem eles queriam alterar a cor, por exemplo... Mas eu não disse conservador no sentido negativo. Conservador porque... Exatamente. Mas nós temos que ser conservadores no escotismo, porque vamos seguir as regras de BP e BP já tem 100 e tal anos, não é? E nós continuamos a seguir o BP e a seguir as regras dele e os livros dele e cá estamos. E o escotismo cada vez a progredir mais. É uma discussão, Padre Nuno, esta do mais escotistas Baden-Powell ou mais escotistas católicos? Eu creio que as coisas têm que se fundir. Até porque isto é um regresso às origens, ou seja, a verdade é essa uma, vem de Baden-Powell, que era o militar inglês, a Igreja Católica, olhando para a positividade deste movimento, assume-o também, mas assume-o também com a sua origem nos princípios quer dizer, não, uma das preocupações ao assumir este movimento não foi distinguir-se do seu fundador, não foi apontar outros caminhos, não, foi seguir o caminho. Portanto, aqui tem que haver uma fusão das duas realidades. Encontrar para a juventude católica. Precisamente, sem dúvida alguma, ou seja, o escotismo tem o seu fundador, que é Baden-Powell, mas também tem a sua finalidade, que é uma finalidade católica, ou seja, assumir estas duas realidades, sem por problemas. Por isso eles estão nas movimentações religiosas, ou nas manifestações religiosas, como estão nas questões ambientais, mas mais na religião do que no ambiente. Pergunto eu. Não vou dizer que estejam mais no ambiente ou... Está bastante englobado. Poderemos dizer que há aqueles que se possam até ser mais sensíveis
ao ambiente e de certo dedicam-se mais àqueles que a nível do católico têm mais dificuldade, e haverá outros que têm muito mais sensibilidade e vive-se mais, digamos assim, a nível da igreja, para a religião. Portanto, como tudo, quer dizer, isto é positivo também porque há uma variedade de pessoas que são distintas, que são diferentes, e a diferença só tem interesse quando ela se complementa. Portanto, a ideia terá sempre que ser essa, complementar-se. É verdade. Sim, no Corpo Nacional de Escutas, o catolicismo está englobado nos nossos afazeres, nos nossos regulamentos, em tudo. Até que, para pertencermos ao Corpo Nacional de Escutas, temos que ser católicos e praticantes. E aliás, o CNE pertence à CIS. O que é a CIS? São os escuteiros católicos, criado pelo padre francês Jacques Sévin. Quer dizer, nós, o CNE, somos escuteiros católicos. Porque senão temos a EEP, escolhemos os escoteiros, não é? Portanto, eu reparei que este ano aconteceu uma espécie de homenagem o exemplo tido de uma senhora Josefina Bakhita, em italiano, que foi... Isso é um modelo religiosa. É um modelo que nós seguimos neste ano escutista. Portanto, são figuras que enriquecem os nossos programas, as nossas atividades, e este ano é ela a figura. Distinguiu-se como? Distinguiu-se como? A Bakhita, a religiosa. Isto é uma imagem, um modelo que até é a nível nacional, não é? E depois, dentro da imagem e do modelo, a região aproveitou também, pela vida dela e pelo exemplo, que nós aproveitamos para incutir nos nossos jovens um pouco a seguir a vida dela nas nossas atividades. Portanto, tem a ver também com a nossa religião, com a nossa parte religiosa, com esta vertente religiosa. No fundo, o que é que o escutismo faz? Todos os anos, nas atividades, há um tema, e nesse tema, nessas atividades, há uma figura que emerge precisamente pelo testemunho de vida, pela dedicação a causas, precisamente, que foi santificado, claro. E por isso mesmo há sempre uma imagem. Muitas das vezes pode ser um santo que nós conhecemos a sua vida, podem ser destas pessoas que, do dia a dia, os santos do dia-a-dia, o Carlo Acutis, como outros, há sempre referências que nós apontamos, lá está, a todo o movimento como referências de entregas, de generosidade, de cuidar da natureza, enfim, há uma vertente muito grande dos santos que se distinguiram, lá está, num campo ou noutro, e eles são apresentados precisamente como figuras centrais naquele tema que é escolhido, que é referência, é a partir dessas referências que muitas das vezes se realizam todas as atividades que nós... Também reparei que há inscrições nesta altura para um encontro sobre proteção civil. Sim. Isso é dos problemas, não. Todos os agrupamentos agora vão ter que nomear um delegado de proteção civil. E claro que essas pessoas vão ter que ter formação. E a nível regional, eles estão neste momento a lançar cursos para as pessoas poderem aderir ou não. Claro que, mesmo até a nível das próprias sedes, temos que ter alguém sempre responsável por ter aquilo devidamente seguro, com extintores apropriados, com as regras de segurança todas ali aplicadas, e pronto, nós somos voluntários, mas de vez em quando também temos que tirar cursos. Mas isso implica custos? Os custos da formação têm que ser às vezes pessoais, não é? Porque quando é formação pessoal, e outros custos são dos agrupamentos ou do núcleo. Quando se trata de uma formação de um membro do núcleo na área da proteção civil, é óbvio que tem que ser o núcleo a custear esta formação.
e dizer que nós estamos encaixados na Proteção Civil desde a nível nacional. Nós fazemos parte da Proteção Civil a nível nacional. Portanto, isto é... Cada um está no seu patamar e o escotismo tem um lugar cá muito mais abaixo na Proteção Civil, não no teatro de operações, mas sim no apoio de retaguarda, no apoio de fornecer material, campismo, se houver essa necessidade, ou então do tipo de alimentação numa grande catástrofe ou num grande incêndio, ajudando os bombeiros, não na área da ação, mas sim da colaboração. Da ação de oferente, mas a ação de retaguarda. Sim, por exemplo, a logística exatamente. e o apoio. Mas esses custos são absorvidos pelos agrupamentos? Sim, depende, como disse o Zé Fernando, depende da área. Nós já falamos aqui que os pais também intervêm, sobretudo no fardamento e outras. Portanto, cada estrutura dentro do CNE começa desde as secções, desde os bandos, das patrulhas, secções, todas elas têm um fundo de maneio, todas elas têm um orçamento para se ir gerindo. Os agrupamentos também têm, o núcleo também tem, a região também tem, a nação também tem. Pronto, e mediante os custos que forem surgindo, os pais também colaboram, não só no fardamento. Normalmente há uma cota anual que pagam também para ajudar nas atividades. Há determinadas atividades que os pais também, porque o agrupamento em si ou a secção em si não tem capacidade para o fazer, vão ajudando com isso. E depois há uma coisa que é isto que nós também tentamos incutir nos nossos miúdos, nos nossos escoteiros, que é trabalharem por objetivos. Eles têm um objetivo de uma determinada atividade, de ir a algum lado, de fazer qualquer coisa, eles têm que trabalhar para essa atividade, não só na sua preparação, mas também no suporte económico dessa mesma atividade. Como dizia o Grande inicialmente, desenrascar-se. Tem que se desenrascar, então fazem campanhas de angariação de fundos, desde no final das Eucaristias vender bolos, assar frangos, como temos ali em Pinheiro, rifas, francesinhas, portanto há uma série de coisas. Agora nesta época de Natal, os arranjos de Natal. Os arranjos de Natal, portanto, tudo isso serve para angariar fundos, para suportar o Cantar dos Reis, por exemplo, o nosso agrupamento de Roças, uma das fontes de financiamento é o Cantar dos Reis que nós fazemos todos os anos pela freguesia, que serve não só para a manutenção do agrupamento, para a manutenção do espaço que nós temos da nossa sede e do abrigo da Candosa, mas também para suportar as atividades dos alunos. E manter uma tradição. E manter uma tradição, e manter as tradições. Mas também, por acaso, não irá para o ar neste dia, mas hoje em que estamos aqui a gravar este coisa, hoje é o dia do voluntariado, portanto é o nosso dia. Portanto, é o dia do voluntário. Portanto, nós, dirigentes, que estamos aqui, os mais velhos, os adultos, somos voluntários. É normal que sejam os agrupamentos, muitas vezes, também suportar algum destes custos com as formações, as reuniões que são feitas, às vezes, por este país abaixo. Portanto, porque nós trabalhamos de graça, trabalhamos, por assim dizer, por amor à causa. Portanto, porque nós já damos muito de nós. É algo que se adere por gosto. Sim, que se dá por gosto, sim, claro que sim. Pode ser católico sem ser escoteiro. Pode ser católico, sem ser frequentar a igreja, católico. não frequentar. Sim, nós temos muitos pais e outras pessoas que nos ajudam, que são católicos e não são escoteiros, mas gostam de ajudar os escoteiros porque é uma missão. Mas eu pergunto ao Zé Castro e ao Zé Varanda, e as pessoas aderem facilmente? Os tempos não são fáceis. Os tempos não são fáceis, mas com boa vontade de todos, tudo se consegue. E os miúdos conseguem dar a volta aos pais e conseguem tudo o que querem. Mas fora do núcleo familiar, conseguem Sim, também. Eles fazem aquelas atividades como já foi aqui falado e eles vão conseguindo fundos para as atividades deles e até para suavizar também a economia das famílias, não é? Em Ilfrei. Ilfrei é uma terra de gente generosa, como o clube. Sim, pronto. O nosso agrupamento tem uma fonte de receita que é a fanfarra, por exemplo, e Charanga. É, fanfarra ou charanga, ou o que lhe quiserem chamar. É aqui uma atividade do nosso agrupamento que consegue angariar fundos para muitas das nossas despesas do agrupamento. Mas aí está. Cada secção ou cada grupo de miúdos
têm que trabalhar para as suas atividades. E então aí funciona porque quando é os escuteiros a fazer, as pessoas aderem muito bem. Se for bolos, os bolos são todos vendidos, ainda mais vendidos eram, porque é óbvio que as pessoas também sabem que o escutismo é bom para a paróquia. Portanto, há aqui uma contrapartida, é quase como agradecer existirem. É algo que alimenta o conscientemente. Sim, é isso. E acima de tudo o escutismo e as pessoas colaboram precisamente porque sentem que as pessoas são comprometidas com a paróquia, com a igreja, com a paróquia, em atividades. Confia. Nós vamos vendo aqui qualquer atividade que seja organizada a nível da Câmara, quem é que eles batem à porta? Aos escuteiros. Os escuteiros estão sempre disponíveis para todas as atividades. Há um rally, há uma campanha Banco Alimentar. Agora do Banco Alimentar, há nas paróquias qualquer atividade que exista, os escuteiros estão lá, marcam sempre a sua presença. E isso depois também reflete-se, lá está na boa vontade das pessoas, porque as pessoas sabem que aquilo que se está a fazer é para o bem da paróquia. As pessoas também, uma forma de reconhecer é colaborarem precisamente nestas atividades. E aí eu perguntar, mas temos tentado registar aqui, há a contrapartida do lado do município, isto é, a reciprocidade, quando os escuteiros têm necessidades também encontram no município um parceiro? Sim, isso tem sido... Também, tem sido... Anualmente eles costumam nos dotar de uma verba ao núcleo, que depois o núcleo, se não tiver grandes atividades com os agrupamentos, divide a nível de agrupamentos, mediante a verba que for, para as atividades deles, também ajuda. Este ano foi uma mais-valia, até porque tivemos o ACANUC, tivemos muitos gastos, e a Câmara foi excepcional nesse ponto. E quando vão, por exemplo, à abertura? Sim, aí geralmente somos nós que arcamos, se tivermos dinheiro. Ou como aconteceu num encontro internacional que aconteceu também este ano. Sim, o MUT também nos socorremos da Câmara, que tivemos aí os autocarros todos diariamente por nossa conta. Também a nível de infraestruturas, ele ceder-nos a escola Domingos de Abreu, e a cozinha, disponibilizaram-nos tudo e pronto, sem isso não conseguiríamos sequer ter uma atividade dessas cá em Vieira do Minho. Assim como, por exemplo, vamos ter agora cá os festivais regionais de Braga e vamos ter que nos socorrer de quem tem as grandes infraestruturas e quem tem a nível de material. Claro que sim, que vamos ter que nos deslocar à Câmara e fazer o nosso pedido, de certeza que vamos ser atendidos. É tempo de, faltam aproximadamente 12 minutos para concluirmos esta conversa, de ver como se vai projetar como se está a projetar já este ano escutista que começou. Próximo ano escutista. Em outubro. O ano escutista 2025-2026 iniciou agora no dia 1 de outubro, com a abertura regional do ano escutista em Famalicão. E este ano tem uma atividade muito importante que os jovens vão aderir em massa. Contamos com 5.000 participantes e é o ACAREG, Acampamento Regional de Braga. Vai ser no PSEG, no Centro Escutista da Penha, que PSEG, Penha, Centro Escutista, Guimarães. Vai ser na primeira semana de agosto, cerca de 5, 6 dias, e claro, para aí vamos ter que vocacionar as nossas forças. De salientar que Vieira ficou com o Zé Castro à frente da 4ª secção, que é dos caminheiros, dos que têm mais idade, que já são adultos, e vamos ter que gerir esse campo. Vamos todos dar apoio ao Zé Fernando para que tudo corra bem, e vai ser o grande evento do ano. Apesar de que depois, durante o decorrer, vamos ter vários eventos que temos que fazer. Por exemplo, ainda agora falei nos festivais regionais, que vão ser aqui em Vieira, e depois a nível de agrupamentos cada um vai ter as suas atividades. Festivais regionais, que tipo de festivais? Os festivais, aquilo que costuma ter as curtas-metragens, tem a canção escutista a nível regional, e depois tem também concurso de fotografia e tem o fogo de conselho.
pronto, são os tais festivais anuais que este ano vamos ter em Vieira do Minho. E isso congrega toda a região de Braga. Toda a região de Braga. Mas a nível de arciprestado, em arciprestado, fazem a vossa organização aqui. Sim, e depois articulam com os organizadores. Vai ser com a equipa de Braga e pedagógica de Braga que vamos trabalhar em conjunto e vamos conseguir fazer aqui a grande festa dos festivais regionais. Agosto é tempo de férias. Sim, em tempo de férias a altura propícia para desenvolver estas atividades e, acima de tudo, principalmente porque também temos bom tempo, sol, espera-se sim que seja como este ano, foi um bom tempo para fazer essas atividades. Normalmente é sempre nessa altura que é feito, que é normalmente onde quase toda a gente, não é toda, mas quase toda a gente, quer a nível de adultos e também de crianças, estão de férias, quer seja das escolas, dos seus próprios empregos, não é? Nós temos a tradição aqui em Portugal, a maior parte das pessoas usa férias entre julho e setembro, portanto, e aproveita-se este tempo também para realizar essas atividades. Mas também reforçar outras atividades que, indo ao encontro daquilo que estávamos aqui a dizer, que vamos ter já agora durante o mês de dezembro, que é a recepção da Luz Paz de Belém. Portanto, uma atividade que muito também tem a ver com a Igreja, com os católicos. Portanto, uma delegação dos escoteiros portugueses vai até a Áustria buscar a Luz da Paz de Belém, que é recolhida em Belém, na gruta, e depois vem até Portugal, é distribuída a nível nacional pelas regiões e depois das regiões distribui pelos núcleos. Nós também vamos ter aqui, nós aqui depois distribuímos os nossos agrupamentos, portanto, e é uma grande atividade, de fé, essencialmente de fé e de esperança, portanto, trazer a luz de Belém aqui até às nossas casas para iluminar o nosso Natal. E vai chegar cá no dia 19 de dezembro, às 21h30, na Igreja Matriz de Vieira do Minho. Precisamente. Era isso que eu ia dizer. E depois... É simbólico. É apenas simbólica esta... Não é só simbólico. É algo que já marca muito e que marca as nossas comunidades. E nós temos vindo a notar que nos últimos anos cada vez mais pessoas aderem, cada vez mais pessoas estão empenhadas em receber a Luz da Paz de Belém. Isso quer dizer que há um significado profundo. O simbolismo, sem dúvida, porque aquela luz vem da Gruta de Belém, daí a ideia de que ela vem com aquela criança da Áustria e depois nunca mais se apaga. Portanto, estamos no período de passar da sombra para a luz, não é? Precisamente, também, a sombra e a luz. A celebração, precisamente, e tem esse significado também, ou seja, aliás, o tema deste ano é as trevas e as sombras e a luz, precisamente, para quem tiver a oportunidade de estar no dia 19, nós, quando recebermos aqui a nível do núcleo a Luz da Paz de Belém, vão ver que se vai fazer essa referência entre as trevas, daquilo que é ruído, daquilo que nos impede de ir ao essencial, a luz, que é aquilo que nós acreditamos, que é a luz de Cristo, que vem para nos iluminar e para nos fazer florescer. E, continuando a ideia que estava a referir, daí eu dizer que não é só o simbolismo, é já uma marca profunda nas comunidades, as pessoas já a levam, não é apenas, é algo que elas sentem que as move também. E isto é importante que aconteça, por isso mesmo é que as pessoas já nos começam a perguntar, quando chega a Luz da Paz de Belém, as pessoas já vêm munidas das suas lanternas, já querem levar a preocupação de que aquela luz que leva já toca aos seus corações, e é isso que nós acreditamos e confiamos. Tudo isto está na quadra, também está inserido na quadra. Na quadra natalícia, precisamente. A ideia é essa, é nós levarmos esta luz para que ela se mantenha durante toda a quadra natalícia, ou seja, pelo menos até ao Dia de Reis. Há quem a tenha durante o ano inteiro. Já tivemos casos, quando foi do Covid, que não se pôde ir a Israel buscar a luz. Houve uma senhora de Salgueiro de Coimbra que conseguiu manter a luz todo o ano em casa dela e fomos lá buscá-la. Sim, e nós, inclusivamente aqui na paróquia de Vieira, fazemos na cerimónia da Eucaristia de Natal uma cerimónia, mesmo assim alusiva, precisamente a importância que a Arquidiocese dá a este movimento.
A Arquidiocese está empenhada, tanto está empenhada que o próprio Dom José vem presidir a celebração este ano, a nível da Diocese, é na Póvoa de Lanhoso. Portanto, ela todos os anos percorre um dos arciprestados. Este ano é na Póvoa de Lanhoso, portanto, no dia 13, no dia 16. No dia 16 todos vamos também à Póvoa de Lanhoso buscar, e quem preside é o Dom José Cordeiro, o nosso arcebispo, porque ele faz questão de estar nestes momentos. É o sinal de que dá toda a importância que a própria Arquidiocese também se empenha não só no movimento, mas nestas atividades. Mais uma maldade, mas além de naturalmente esse empenho no movimento, esse apoio no movimento, e naquilo que são a alimentação em custos do que é das atividades. Tem que ser os agrupamentos e os núcleos a resolver. Normalmente são os agrupamentos a resolver. Com certeza que a nível da Diocese, lá mais na cidade de Braga, também colaborarão, ajudarão as próprias. Nós aqui vamos também resolvendo. Creio que se houvesse alguma necessidade extra que tivéssemos que pedir, com certeza caberia também essa abertura. E a própria Igreja acaba por ajudar a disser os agrupamentos, onde as suas sedes dos agrupamentos são espaços que são da paróquia, são da Igreja, onde a luz é suportada pelas paróquias, portanto, e outras coisas. Portanto, aqui há uma ajuda, não é necessário ser aquela ajuda implícita monetária, mas uma ajuda... Mas há sempre, por trás está sempre aquele apoio que nunca falha. E por falar em apoios relativamente e sedes, hoje no núcleo, todos os agrupamentos tenham um espaço onde possam reunir-se, tratar das suas atividades, geralmente guardar aquilo que são os materiais. Geralmente esse espaço é cedido, como foi já dito, pela paróquia. Todos os agrupamentos têm um local próprio para se reunir e tipo um armazém também, uma arrecadação para colocar os materiais. E conseguem desenvolver reuniões. Nós, a nível de infraestruturas, não estamos muito mal. Mas vocês, por exemplo, foi a Junta de Freguesia que... Não, em Roças que disponibilizam um espaço. São coisas diferentes. Nós em Roças temos a sede do agrupamento mesmo, que é na igreja, portanto nos fundos do salão paroquial, temos lá a nossa sede, e depois temos o espaço da antiga Escola Primária de Lamedo, um protocolo com o município e também com o apoio da Junta de Freguesia, onde temos um espaço de atividades, que é o Abrigo da Candosa, que é mais destinado a realizar atividades e a receber outros agrupamentos de fora aqui ou da nossa região e do país. É mais como um apoio extra, digamos, um espaço extra. Um espaço extra. Um espaço extra, e diga-se que recebe centenas de escuteiros de todo o país por ano. Sim, temos está de parabéns. Escuteiros de Lisboa, do Porto, como exploradores do ambiente. Sim, como exploradores do ambiente, e depois gostam como dizemos, de tudo que nós temos de melhor aqui no nosso conceito. Isso também já falamos aqui, também promove o turismo local. Claro que sim, porque normalmente já tivemos contacto de pais e grupos que vieram trazer os filhos, vieram para cá e chegaram a casa e disseram que era muito bonito, e então vieram os pais depois, no outro fim de semana, verificar, andar por cá, e acabaram por poder já agora ficar há resposta local para acolher essas pessoas que vêm? É o próprio espaço, porque nós é um espaço para acantonar, para acampar. Depois vêm como visitantes? Sim, vêm como visitantes, e muitas vezes também já nos pedem o próprio espaço para ficar como os filhos ficaram, ou montar tendas, ou acantonar, portanto dá perfeitamente para tudo. Pois o ambiente é atrativo, não é? Com certeza. Estamos quase a concluir. Fernando, em Guilho-Frei, os escuteiros têm há muito um espaço onde podem trabalhar? Sim, no caso de Guilho-Frei, por acaso, é um protocolo que tem com a Junta de Freguesia. Ficamos com uma sala do antigo Jardim de Infância, onde estamos bem instalados, onde temos condições para trabalhar e para acolher quem quiser vir a Vieira do Minho. Também temos condições para isso, para acantonar. Portanto, e depois temos este intercâmbio, porque quando nós recebemos, depois também somos recebidos. É esta irmandade escutista que dá valor também ao nosso movimento. Nós podemos ir daqui a Lisboa e temos sempre alguém que nos acolhe.
ou que nos oriente. Portanto, quando eles querem vir, nós também cá estamos braços abertos para receber. Portanto, é um movimento de fraternidades, digamos. Exatamente. E depois, Padre Nuno, estamos quase a concluir. O que faltaria dizer numa conversa destas que todos os anos procuramos atualizar? É difícil o que falta dizer. Essencialmente. O movimento escutista está com vida. Está com vida, como aquilo que já foi referido. Há sempre as suas dificuldades. O problema da demografia traz essas dificuldades, mas no essencial é um movimento que continua a florescer. E nós, principalmente, eu congratulo-me disso aqui no nosso arciprestado, porque dificilmente conseguimos grupos de jovens, já tentamos várias vezes, já houve alturas em que os grupos de jovens aqui nas comunidades foram muito fortes. Neste momento temos essa dificuldade, e o movimento escutista, que engloba os jovens também, é aquele que ainda é uma força viva nas comunidades, em todas as comunidades. Portanto, isto é bom, é sinal de que realmente nós devemos continuar a caminhar nesta esperança, e como nos diz aquilo que estivemos a falar, aquilo que vamos viver, que é a luz da paz de Belém, é sentir que esta luz que nos ilumina, que é Cristo Jesus, ele vai continuar a ser essa luz, e nós queremos também ser luz para aqueles que são as nossas crianças e são aqueles que nos estão confiados. Faltou dizer alguma coisa? Eu penso que o Padre Nuno rematou bem e disse tudo. Muito bem, concluímos aqui esta conversa à volta do movimento escutista no Conselho de Vieira do Minho, com a presença do Padre Nuno Campos, do representante do Arciprestado no movimento escutista. Também o chefe José Varanda, ainda Armando Alves e José Fernando Castro. Falamos dos escuteiros, onde quer que nos tenham escutado, continue um bom fim de semana, 2 dias. Vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.